Segunda parte, leitura do Poder Legislativo. Processo Legislativo, subseção 1, disposições gerais. Disposição geral. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 1, 2, da emenda à Constituição. Constituição poderá ser emendada mediante a proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Maioria relativa. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3, das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União e dos territórios, seu regime, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado 84.6, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento, cargo, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados com não menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral,
direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. É vedada a edição de medida provisória reservada à lei complementar ou a já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. A medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os impostos. Vamos lá, vamos arriscar aqui. Imposto de importação, de exportação, IOF, ou não lembro. Só produzirá efeitos no exercício seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. As medidas provisórias, ressalvadas o parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. O prazo de 60 dias que se refere ao parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Suspendendo-se durante o período de recesso ao Congresso Nacional. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória, que no prazo de 60 dias, contados da sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas no Congresso Nacional. A medida provisória terá sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou a perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência conservar-se-ão por elas regidas. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, nos projetos sobre organização de serviços administrativos da Câmara, do Senado Federal e dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
não será admitido o aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa do Presidente da República. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, dos STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados, assim como a medida provisória. O Presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em 45 dias, sobrestar-se-ão todas as deliberações legislativas da respectiva casa, com a exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. No caso que o presidente solicitou urgência, veja o parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado, não se manifestando dessa urgência em 45 dias, suspende as demais deliberações da casa, só não vai suspender excepcionalmente a que tenha prazo constitucional determinado até a última votação. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto mais o disposto no parágrafo anterior. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. Presta atenção. Os prazos no parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Os projetos de lei aprovados por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou à promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do seu veto. Então, o Presidente da República, se ele entender inconstitucional ou contrário ao interesse, pode vetar total ou parcialmente, no prazo de 15 dias o Presidente da República tem. E ele tem o prazo de 48 horas para comunicar as razões do seu veto. E essa comunicação é ao Presidente do Senado Federal. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias. Então, teve o veto, tem mais 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará. E, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo.
Então veja aqui. Acontece o veto, 15 dias para o presidente fazer o veto e comunicar o veto ao Senado, presidente do Senado. Fez no prazo de 15 dias, 30 dias para a sessão conjunta, né, dos senados e deputados aprovarem, manifestar sobre o veto, podendo rejeitar pela voto da maioria absoluta esse veto. E aí, passado esse período de 30 dias após o veto será colocado na ordem do dia do Senado. E aí a lei tem que ser promulgada em 48 horas pelo presidente. Não promulgada, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado. Veja. A matéria constante de. Então é assim: 48 horas para publicar a lei depois de ter vetado. E aí. Parece que num primeiro momento, depois do veto de 30 dias, veto que em 15 dias o presidente tem, e depois 30 dias pro Senado ou a Câmara derrubar, o presidente tem que publicar a lei. Se ele não publicar, em 48 horas, o presidente do Senado publica. Se o presidente do Senado não publicar, o vice-presidente do Senado vai fazer. Você vê que não vai para a Câmara. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta maioria absoluta de seus membros de qualquer da Casa do Congresso Nacional. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria é reservada à lei complementar, nem à legislação sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Seção 9 da fiscalização contábil e financeira e orçamentária. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas àqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos da admissão pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como as de concessão de aposentadoria, reforma e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não altere o fundamento legal do ato concessório, ressalvadas. Então ele aprecia a legalidade de admissão de pessoal. A exceção vai ser os cargos em comissão e a concessão de aposentadoria, reforma e pensões. E aí a ressalva final aqui é que se essas melhorias posteriores não alterarem o fundamento legal do ato concessório, aí não vai precisar analisar, né? Se não alterou, então para que vai analisar a legalidade, o registro desses atos? Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes legislativos, executivos e judiciários e demais entidades referidas no inciso 2. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditoria e inspeções realizadas. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá entre as cominações multa proporcional ao dano causado ao erário. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Representar ao poder competente sobre irregularidade ou abusos apurados. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. A comissão mista permanente, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimento não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou de grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96.
Os ministros dos Tribunais de Contas da União serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Brasileiros. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Idoneidade moral e reputação ilibada. Notório conhecimento jurídicos, contábeis, econômicos e financeiro ou de administração pública. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre os auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, indicado em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2/3 pelo Congresso Nacional, ou 2/3 pelo Congresso Nacional. O ministro do Tribunal de Contas da União serão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens do ministro do STJ. Aplica-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensões, as normas constantes no artigo 40. O auditor, quando em substituição a ministro, terá a mesma garantia e impedimento do titular e quando, no exercício das demais atribuições da judicatura, ao de juiz do TRF. Os poderes legislativos, executivos e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e de orçamento da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como das aplicações de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. As normas estabelecidas nesta seção aplica-se no que couber às organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Fim.